Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Isaías capítulo 23. Isaías capítulo 53. Isaías 53. Diz: quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte. Embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca, todavia ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei a sua parte com os grandes e com os poderosos. Ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, eis a tua palavra, lida diante de nós, fale conosco através dela. Usa-me conforme teu querer, segundo o teu Espírito. Eu te peço, te agradeço e oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Somente a leitura desse capítulo de Isaías dispensa, de alguma forma, uma mensagem sobre ele, porque claramente nós vemos, ao ler esta profecia de Isaías, o cumprimento dela em todos os seus pontos, aqui, o cumprimento dela em Jesus Cristo. Amém? Então, já de plano, a leitura, se você acompanhou a leitura, mas não percebeu muito bem, talvez não tenha tido tanta atenção, depois, num segundo momento, leia novamente, releia, e você vai entender o que eu estou falando. Mas,
apesar de realmente dispensar uma mensagem, eu quero trazer a mensagem aqui, porque eis que essa mensagem, que é uma profecia de Isaías, que se cumpre em Jesus. Desculpe que eu estou olhando para cá, mas eu estou acertando para poder fazer o espelhamento. Conseguiu? Não, mas é o espelhamento aqui da mensagem. Então, é que às vezes o meu telefone, ele faz umas coisas aqui meio estranhas. Então, isso aqui também. E aí ele não pega. Aí, ele é meio chato. Não, está o outro espelhado. Vamos ver se ele vai agora. Não foi. Mas tudo bem. Então, vou acompanhando aqui. Está o texto de Isaías. Se a irmã colocar aí. Então. Tá bom. Vamos espelhar aqui. Amém. Eu quero pregar nessa noite, a mensagem que eu trago é justamente o mistério do servo sofredor. E este capítulo 53 de Isaías, ele fala sobre um servo, chamado, então, por Isaías, como servo sofredor. E quando, então, nós mergulhamos aqui nas profundezas deste capítulo 53 do livro de Isaías, onde nós encontramos o que é, de fato, as mais tocantes profecias sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Este é, sem dúvida, o capítulo que é chamado frequentemente como o Cântico do Servo Sofredor, e nele encontramos um retrato vívido do sacrifício redentor de Cristo. Então, é dele que eu quero tratar, sobre o mistério do servo sofredor, e o que então traz para a gente aqui este mistério de Jesus como sendo servo sofredor, e que de fato tudo isso aconteceu segundo a profecia de Isaías, e aconteceu no tempo de Jesus, ela se cumpre em Jesus, quando então ele foi justamente, como vai dizer o evangelista João, no seu evangelho, que ele veio para o seu, veio para os seus, mas os seus não o receberam. E é justamente aqui onde nós lemos a incompreensão do próprio servo sofredor, a incompreensão da mensagem do servo sofredor de Isaías, onde nós lemos neste início de capítulo 53, a pergunta que o profeta faz neste cântico: quem creu em nossa pregação? E nós vivemos num tempo hoje, onde a pregação do evangelho de Jesus Cristo, deste que é o servo sofredor, ela também nos dias de hoje parece não fazer eco. A mensagem a mensagem de Deus, ou da palavra de Deus, ela não tem encontrado numa grande maioria
né, na grande maioria, o acolhimento que deveria acontecer, mas que a gente pensa que deveria acontecer. Mas se de fato não acontece, né, este acolhimento, então o que está errado? O que será que está errado? Não está nada errado. Na verdade, o que nós vemos é de fato algo bíblico. Porque a mensagem da palavra de Deus, ela vai ao encontro dos corações, mas são muitos os que ouvem, mas não a compreendem, ou não querem compreender, não querem recebê-la. A mensagem da palavra de Deus, a mensagem de Cristo, a mensagem do servo sofredor, em todos os tempos, e Isaías está nos trazendo isso, o livro de Isaías nos traz isso com as suas mensagens sobre o Messias, o enviado de Deus, era de que, de fato, muitos não estariam interessados em ouvir a sua palavra, mas que ele então deveria pregar e está pregando, porque ele fora vocacionado por Deus. E é o que eu estou fazendo aqui nesta noite. O que muitos estão fazendo. O que eu quero dizer é que a mensagem do Evangelho não é uma mensagem da onda. Não é a mensagem do momento. Ela não é a mensagem da moda. Ela não é a mensagem da curtição. Ela não é. É a mensagem da verdade de Deus para a vida do homem. Por isso que muitos não querem ouvir. Porque esta verdade traz algo de dentro do homem e traz quando eu digo homem, do ser humano, o homem, a mulher, a pessoa, traz ali a palavra como Paulo vai descrevê-la, como espada, vai trazer essa metáfora da espada de dois gumes que ao ferir a pessoa, ela corta dos dois lados ali, então, e ela é capaz então de entrar e penetrar, e nesse caso, nessa metáfora do apóstolo Paulo, penetrar a alma do homem, e revelar os segredos do coração da pessoa, então, para que esta pessoa, ela se volte para Deus, e ela tenha um acerto para com Deus, esta é a mensagem. Então, o Evangelho nunca foi da moda. Nunca. E nunca será. O Evangelho de Cristo. Quando eu falo Evangelho de Cristo, que está na moda nós falarmos que eu sou cristão, mas muitos são evangélicos. Evangélicos de um evangelho. Mas que evangelho é esse? Porque há muitos evangelhos. Há muitas boas novas, e evangelho significa boa nova, boa notícia. Então há muitas boas notícias aí de vários campos na nossa sociedade. Da política, da economia, das religiões, etc, etc. Mas eu sou cristão e creio na boa nova de Cristo Jesus. Amém? No evangelho de Cristo. Daquele que foi um servo, como disse Isaías aqui no capítulo 53, um servo sofredor. Ele viria e sofreria. Isso não foi aceito por aqueles, então, que na época de Jesus tiveram aquele encontro com ele. Assim como hoje também. Muitos não aceitam que Jesus seria um sofredor. Que isso? Né? Jesus andou com a ralé, né, de Israel, de Jerusalém, porque era. Né? Aí muitos vão dizer, não, porque Pedro tinha lá uma indústria de pesca. Não tinha nada, ele era um pescador comum. Ele era uma pessoa à margem da sociedade, inclusive. Era um trabalhador, sim, vivia da pesca lá, né, assim como outros discípulos, mas eles eram marginalizados. Quem detinha o poder maior era o Estado romano, né? E o grupo religioso da época de Jesus, aqueles que dominavam o templo, né? A saber, os sacerdotes, os sacerdotes, né? Os saduceus, o grupo dos saduceus, que eram a elite AA, e os fariseus, né? Juntamente com a ala sacerdotal, e os escribas, que eram os mestres
da lei. Então esta era a elite na época de Jesus, que foram aqueles que não compreenderam Jesus. Tanto é que cumpriram o que está escrito em Isaías. Eu fico pensando, quando os judeus leem esse texto, os judeus ortodoxos, que esperam o Messias, e sabedores de que um homem judeu veio a esta terra e passou, e ele se encaixa perfeitamente neste texto, que foi Jesus, que é o Senhor Jesus. Eu fico pensando o que eles pensam. E acontece que a gente sabe de relatos que muitos vêm a se converterem. Na verdade, eles não dizem que eles se convertem, mas que eles se completam. Então eles vêm a se completar recebendo a Jesus como Senhor Salvador. Isso nos dias de hoje. Então, muitos judeus realmente convencidos certamente pelo Espírito Santo, e ao ler essa passagem, não resistem e permitem-se abrir seu coração e serem completos, serem de fato judeus alcançados aí pela promessa do Senhor. Amém? E aí alcançam a salvação em Cristo Jesus, porque a salvação só vem por Cristo Jesus. Mas eles são o povo da promessa, não são? São. Eu não quero falar de julgamento, mas Jesus diz que é quem crê nele. Quem crê nele será salvo, mas quem não crê já está condenado. Então, cabe o julgamento para o Senhor, e a palavra que ele traz. Mas a gente vê então, voltando para o texto, a natureza incompreendida desse servo. Jesus ainda continua como um servo do Senhor incompreendido neste mundo. E aí nós lemos: quem creu em nossa pregação? Quem crê na pregação que eu estou falando aqui? Com poucas pessoas aqui presentes, algumas ali, e eu louvo a Deus porque nós temos este meio em que as mensagens estão gravadas e vão ficar gravadas ali, para que o Espírito Santo, o Senhor, toque no coração, e em determinado momento essa pessoa abra ali e pegue essa mensagem e ouça a mensagem, que é uma mensagem que poucos querem ouvir nos dias de hoje. Então, eu digo também, quem creu em nossa pregação, quem crê na pregação, nossa pregação do Evangelho da Palavra de Deus, mas sigamos. Então, eu sigo aqui justamente na vocação, como Isaías tem colocado, não só a mim, mas muitos outros que permanecem nesta fé e permanecem fiéis à palavra do Senhor, nesse sentido, da mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. Aqueles que viviam na época de Isaías, eles não compreendiam, certamente, o propósito desse servo sofredor que Isaías narra lá e traz para eles. Não tinha Jesus na época de Isaías. É uma profecia, que vai se cumprir. Por quê? Porque ele não era um líder triunfante. Esse servo sofredor não era um líder triunfante. Olha só. E hoje a gente vê o que a gente vê, que o povo espera também, muitas vezes, o mesmo que os líderes religiosos da época de Jesus também esperavam. E tem esperado. Será que você está com esta visão de Jesus ou das coisas de Deus? Cuidado, tome cuidado, para você de fato ter aí uma visão condizente, com o texto bíblico, com a Bíblia, com o relato bíblico. Para você não ter uma visão distorcida. Quando a gente vai no oculista, os óculos, se você já foi alguma vez, se você já passou dos 40 e não usa óculos, certamente você vai precisar, porque alguma coisa já vai estar acontecendo, e que você vai ter que ir lá no oculista, e se você for a primeira vez, é algo muito difícil. Eu, sinceramente, eu tenho dificuldade, porque o oftalmologista coloca um aparelho na sua frente, e ela vai mudando as lentes, vai dizendo, é melhor assim ou melhor assim? Melhor assim ou melhor assim?
melhor assim, até você conseguir enxergar direito. Hoje em dia, nós precisamos buscar ao Senhor, você precisa buscar a Deus, para que seja ajustado as tuas lentes, porque há muitas lentes aí que estão distorcendo a palavra de Deus totalmente, que você não vê nada e não enxerga nada, mas está achando que está enxergando. E é assim muitas vezes quando a gente nos acostumamos a não usar óculos e ter dificuldade, até que quando então a lente é colocada, você vê nitidamente. Então, é necessário buscar a palavra do Senhor e entender a sua palavra como ela é, de fato, e não com distorções, com lentes distorcidas. Então, leia a sua Bíblia, busque ao Senhor, busque o Espírito Santo. Deus, o próprio Deus vai te ajudar. Busque aqueles que falam com direcionamento na pregação da palavra e deste servo que sim foi um servo sofredor. Jesus, ele não era triunfante, alguém que não tinha aparência nem formosura. Então, isso vai nos lembrar que muitas vezes Deus age de maneiras que não entendemos. E é assim hoje. Deus não age de formas estabelecidas ou pré-estabelecidas ou formatadas. Não. Deus tem uma multiforme maneira de agir. E todas elas, sim, com o intuito de alcançar as vidas para que elas venham a crer nele. Crer no servo sofredor, crer no seu filho, a quem ele enviou a este mundo. Porque está aqui em Isaías 53, um resumo do sacrifício do Senhor Jesus. Certamente, Paulo leu esse texto, leu muito Isaías para escrever os seus tratados teológicos, como, por exemplo, o livro de Romanos. Deus age de maneiras que não entendemos e continua a fazer assim. Então, cuidado com as ondas. Agora a onda é essa, a onda é outra. Não. Será que de fato é isso? Ou são os homens que estão colocando essas ondas? E o agir de Deus? Qual é de fato o agir de Deus? O livro de Isaías, capítulo de Isaías, mostra que o agir de Deus não era conforme a visão dos homens. Era contrária à visão, tanto na época de Isaías, como na época do próprio Jesus. Por isso se cumpre a palavra do Senhor, se cumpre esta palavra. Olha só, escrita Irmã Teresa me ajuda aqui, quantos anos antes de Cristo? Essa profecia, mais ou menos, cerca de 400 anos, obrigado, Irmã Teresa, cerca de, a gente não tem como prever, pontuar de fato a datação, mas cerca de 400 anos antes de Jesus, a profecia de Isaías. Então, este é o mistério do servo sofredor. Jesus sofreu sim por mim e por você. Ele sofreu neste mundo, mas para alcançar a sua graça, o seu favor imerecido de salvação e vida eterna, é preciso crer nele. Então, a gente vê esse sofrimento neste capítulo. Diz o texto, ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Cada chicote, cada chicotada, cada espinho, porque os chicotes dos romanos naquela época, daqueles que eram os açoitadores, os carrascos, tinham pregos, tinham espinhos, tinham ossos nas pontas dos chicotes.
cada prego na cruz representava o peso dos nossos pecados. Jesus carregou esse fardo para nos libertar. O seu sofrimento foi a maior expressão de amor já conhecida. É incompreendido ainda nos dias de hoje. Muitos vão dizer, mas como que Deus manda o seu próprio filho para sofrer desta forma? É preciso entender que Jesus, ele entende tudo isso e entende o que ele vai passar, sabe o que ele vai passar e se coloca nesta posição e assume essa posição e se coloca neste lugar e aceita. Embora muitas vezes não, mas antes de Jesus passar por todo este sofrimento maior, que foi o que descrito aqui em Isaías 53, ferido pelas nossas grandes transgressões, moído. Jesus ora no Getsêmani: Pai, se possível for, passa este cálice, mas que não seja minha, mas que seja tua vontade. Então Jesus se submete à vontade do Pai, porque entendia o plano maior de Deus para a salvação de toda a humanidade. Então Jesus vem de fato como esse servo que, diz no texto, ele sabia sofrer. Aí alguém vai dizer, pela incompreensão, então Jesus era um masoquista. Não. Ou Deus era um Deus sádico. Muitos dizem. Talvez. Não é nada disso. O que está no coração de Jesus, o que está no coração de Deus é a misericórdia. O que está no coração de Jesus é a compaixão. Porque precisava de um para que cumprisse este sacrifício expiatório, onde não mais haveria diante de Deus outros sacrifícios. Então, Jesus, ele, por amor, Deus também por amor, tem um ato e trazido a este mundo, a promessa de Deus e o ato de salvação de Jesus. Jesus tem todo o ensino durante o seu ministério, todas as coisas que ele fez, isso corrobora para que entendamos tudo isso, mas sem o ato salvífico de Jesus, do sacrifício dele, tudo isso fica aquém ou fica em vão. Então, Jesus, em seu ato de salvação, o ato de sacrifício, traz assim a salvação a todos os homens que creem nele. Era necessário sofrer. Aí a gente tem que entender que coisas, e de fato, coisas neste mundo, nem tudo conseguimos assim, fácil, sem um sofrimento, sem um suor, não é verdade? Então, há um sofrimento por uma busca de algo. Se você trabalha, se você coloca objetivos na sua vida, há um desgaste, digamos assim, há um sofrimento na sua luta. E Jesus entende esse sofrimento. Deus entende o sofrimento do seu filho, que haveria de passar. Então, nós devemos entender que há sim um sofrimento no mundo. Estamos no mundo, é um sofrimento. Jesus nos lembra disso, quando diz, no mundo tereis aflições. Eu vim, o Filho de Deus veio, o servo sofredor que sofreu por você, pelos seus pecados. Isso não significa que você não vai ter sofrimento, porque no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo, e eu fortaleço a tua vida agora, com meu Espírito Santo.
E você pode caminhar e lutar neste mundo com o meu fortalecimento na tua vida. Com o meu amor. É isso que o Senhor fala. Então Jesus traz o sofrimento porque o amor dele é maior. E é assim que acontece, não é verdade? Pais que sofrem com preocupações pelos seus filhos, ou algum familiar, né? Filhos que sofrem com preocupações com seus familiares, seus pais, mães. Muitos que sofrem por preocupações com seu bichinho de estimação. Então devemos entender que Jesus, ele passa por um sofrimento que excede. Um sofrimento que traz a salvação. A vida eterna nele. E esta salvação nele não é só para eternidade, mas é uma salvação que acontece aqui no agora. A intervenção de Jesus pelo seu Espírito Santo, aquele que crê nele, tem um efeito neste mundo, nesta vida. Jesus livra você de muita coisa. Né? Então, mas como é isso? É só experimentando. Como? Crendo em Jesus, entregando o seu coração a Ele, a este servo que sabe, que é experimentado no sofrimento. Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Em terceiro lugar, o mistério do servo sofredor, aqui de Isaías 53, que é uma profecia sobre Jesus, é que esta redenção vem através do servo. Esta redenção, no verso 5 nós lemos, ele foi o verso que eu acabei de ler. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões. É uma das passagens mais poderosas. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Transgressões essas quais? Diante de Deus, pelo afastamento do homem para com Deus. Então, Jesus vem para trazer esta reconciliação com Deus. Através da sua morte e ressurreição, nós fomos reconciliados com Deus e encontramos a paz e a cura para as nossas almas diante de Deus. O Senhor tem poder para isso? Sim, tem. A fé em Cristo Jesus e o poder do Senhor, através do seu Espírito Santo, porque Jesus ressuscitou, e quando o assunto aos céus, antes de partir aos céus, antes de subir ao céu, antes de ser assunto aos céus, então, ele disse aos seus discípulos que ele enviaria o outro Consolador, o Espírito da verdade, o Espírito Santo de Deus, o próprio Espírito Santo que esteve com Jesus, e que em alguns momentos também, quando Jesus esteve com os discípulos também, porque Jesus designou para quando eles fizessem lá um treinamento da missão. Mas então se cumpre em Atos dos Apóstolos a profecia definitiva da descida do Espírito Santo a todos aqueles que creem no Senhor e creram no Senhor. Então Jesus disse: eu não vos deixarei órfãos, mas eu enviarei o meu Espírito Santo, o Espírito da verdade. Então, a reconciliação que o Senhor traz em Cristo Jesus proporciona ao homem, a pessoa neste mundo,
proporciona a ele, a ela, a ter na sua própria vida o Espírito de Deus habitando no seu ser, dentro dele, dentro dela. E aí, trazendo a paz. É a primeira coisa que o Espírito Santo traz na vida da pessoa. A paz. A paz no seu coração. Paz com Deus. É algo misterioso mesmo. Não dá para explicar. Só aquele que creu, de fato, na palavra do Senhor, em Jesus como Senhor e Salvador, que recebeu a sua mensagem, recebeu essa paz no seu coração. É algo misterioso. E o amor de Deus no seu coração. Mas a paz é algo incrível. Somente aquele que crê e que creu no Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, como Filho de Deus, como este servo sofredor enviado pelo próprio Deus, é que entende aquilo que eu estou falando. Porque experimentou esta paz. Jesus, outra passagem, vai dizer aqui do Antigo Testamento, que ele é o príncipe da paz. Em outra passagem de Isaías, ele é o príncipe da paz. Maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade e príncipe da paz. Jesus mesmo disse para os seus discípulos: a minha paz vos dou, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. O mundo dá uma paz de várias formas, através das riquezas, através de um poder bélico, de um poder, dos poderes deste mundo. Mas esta paz não se compara com a paz que o Senhor Jesus traz ao coração daquele que crê, daquela que crê. Este é o servo sofredor que diante de Deus traz a sua paz. Paz esta que é curadora da vida das almas. Terceiro lugar, quarto e último, né? Último não, ainda tem mais um. No mistério do servo sofredor é esta voluntariedade, que eu já falei um pouco aqui. Jesus vem voluntariamente. Ele se entregou ao sofrimento. Ele poderia ter evitado a cruz. Poderia sim, mas ele escolheu o caminho da obediência ao Pai e do amor por nós. Sua entrega é exemplo para nós, lembrando-nos que às vezes seguir a vontade de Deus pode envolver sacrifícios pessoais. Então, é isso que o mundo talvez, o mundo gospel, o evangélico, né, de hoje, parece que não consegue muitas vezes ver isso. Talvez seja a minha impressão apenas, eu espero que seja essa minha impressão, mas parece não entender que há sacrifícios pessoais, né, para seguir a vontade de Deus. E uma delas é, de fato, ouvir a palavra do Senhor. Jesus vem voluntariamente com o seu coração, e eu repito aqui, com misericórdia e com compaixão. Compaixão. Entendendo a dor humana, a dor do viver, a dor de se viver. Jesus não vai extirpar esta dor da sua vida, tirar a dor do ser humano, de ser humano. Não vai. Mas ele vai te ajudar. Ele vai te dar a paz no seu coração. Ele vai confortá-lo. Vai confortá-la. O Senhor vem com o seu braço, né, com o seu abraço de carinho e de amor. Aqui num plano, e eu estou falando num plano espiritual. Isso, claro, que a ação da igreja
aí, né? Que manifesta, a igreja que manifesta este amor do Senhor Jesus, porque tem o seu Espírito, e é assim que a igreja deve estar manifestando o amor do Senhor neste mundo, de forma voluntária também, como Jesus veio voluntariamente, como servo sofredor veio voluntariamente, com compaixão, e com amor, e com misericórdia, e se entregou. Então, vale a pena em Deus fazer sacrifícios. Amém? Mas o sacrifício para a salvação e para o perdão já foi feito na sua vida, na minha vida, na vida daquele que creu. Foi feito pelo servo sofredor, Jesus Cristo, o Senhor. Então não é mais necessário que façamos sacrifícios para perdão dos pecados, senão nos entregamos a Jesus, crendo que Ele é de fato esse Senhor, crendo que Ele de fato é este Salvador, crendo que de fato Ele é este servo sofredor, que foi o sofrimento dele, que foi o sacrifício dele, foi a voluntariedade dele que trouxe a condição para mim e para você de sermos perdoados por Deus. Amém? Então o que fazer é estarmos nele, é buscarmos a Ele, é estarmos na sua presença, é isso. Com todo o nosso coração. E por que tudo isso? Porque a vitória final está com Ele. Amém? Ah, é uma troca? Não, não é nada de troca. É tudo por amor, mas nos dá alegria saber que este servo sofredor é vitorioso. Então, o grande mistério, que aqueles que cumpriram estas palavras, né, infelizmente, ai daqueles que estiveram ali, condenaram Jesus, e que cumpriram, então, este salmo, capítulo 53 de Isaías, eles acabaram vendo que a vitória final foi deste servo. Eles não viram que este servo, não conseguiram perceber, porque eles pensavam e pensaram que ele deveria vir de uma forma, vir glorioso, vir vitorioso desde o início, mas a vitória do Senhor é uma vitória que ultrapassa os ditames deste mundo, ultrapassam as coisas deste mundo, ultrapassam as vitórias pequenas, efêmeras neste mundo. Jesus ganha a guerra. Este mundo, as vitórias são pequenas perto da grande vitória do Senhor Jesus. É uma vitória de eternidade. É uma vitória que passa de geração para geração. Não dura somente um mandato aí, ou alguns mandatos, enfim, em algum poder deste mundo. Não, é um mandato eterno do Senhor. Então, este é o grande mistério, né, da vitória final do servo. O capítulo 53 não termina com o sofrimento, mas com a vitória. Jesus é mais ou menos igual ao Rock Lutador. Quem já viu a série do Rock Lutador, meu Deus, né? Prepara coração, como diz o Galvão, né? Haja coração, é mais ou menos isso. É o camarada apanhando lá o tempo todo, né? De repente, o Rocky Balboa, ele consegue se levantar, e aí ele vai e dá um golpe final. Né? Jesus foi morto. E o golpe final de Jesus foi a ressurreição. O Pai o ressuscitou. Por quê? Porque ele venceu. O Pai o ressuscitou. Jesus foi ressuscitado pelo Pai, porque ele cumpriu tudo.
E é o que vai dizer aqui, né? Nos versos finais. Né? O servo sofredor, o meu servo, verá a luz e justificará a muitos. Todavia ao Senhor agradou, verso 10, todavia ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo sofrer, quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado. Então Jesus dá a sua alma como oferta pelo pecado. Quando ele fizer isso, por isso que o sacrifício de Jesus tem um efeito, e Deus o ressuscita. Deus não o livra da morte, mas o ressuscita da morte, porque ele cumpre todas as coisas. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades. Então o que ele está falando aqui é que este servo sofredor, ele serviu como sacrifício. Por isso que Paulo nos ensina lá, olha, ele veio como cordeiro. Por isso que João vai dizer, olha, este é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele de fato foi aquele que serviu de sacrifício, e somente ele. Então, você não faz nenhum sacrifício pelos teus pecados, Jesus já fez. Amém? O que você deve fazer é se curvar a Ele, reconhecendo que Ele é o Senhor, reconhecendo que Ele é este servo que com poder saiu vitorioso da morte, e Ele tem este poder de mediar. Só Jesus, não há outro. Não há outro, não há outra. É Jesus, Ele é o Filho de Deus. Por isso, eu lhe darei a sua parte com os grandes e com os poderosos, ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então, somente Jesus intercede pelos homens, pelas pessoas diante de Deus. É bíblico, está aqui, é profecia de Isaías 53. Ele é nosso Senhor triunfante, que vive para interceder por nós diante do Pai. Amém? Então, o que cabe a mim fazer? Eu reconheço como Senhor e me coloco diante dele todos os dias, para que ele interceda por mim diante do Pai. Amém? É o que todos nós devemos fazer. Isaías 53 é um lembrete poderoso do amor incomparável de Deus por nós. O servo sofredor, Jesus Cristo, carregou os nossos pecados e nos trouxe a redenção. Ele é digno de nossa adoração e serviço. Então, que possamos viver em gratidão por tudo que Ele fez por nós e compartilhar essa mensagem de esperança com o mundo. Amém? Continuar a compartilhar a sua mensagem, ainda que muitos não querem compreendê-la, ou não a compreendam, ou muitos não querem ouvi-la, mas estamos aqui cumprindo a palavra de Deus,
estamos aqui sendo bíblicos. Não é? Amém? Feche seus olhos, quero orar com você. Pai, eis a tua palavra, Senhor, diante de nós. Cremos no Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, que veio como enviado de Deus, o seu próprio Filho, o Filho unigênito do Pai, ó Deus, e cumpriu a sua palavra, e cumpriu a sua promessa, a promessa do Senhor feita aos homens, e ele, nele, Senhor, foi feito este cumprimento da promessa. Não há um outro, no céu, na terra, debaixo da terra, onde quer que seja. Não há outro nome senão o nome de Jesus, pelo qual nós temos, então, a redenção diante de Ti, ó Deus, que cada um dos Teus filhos e filhas, aqueles que oram comigo neste momento, Senhor, sejam a cada dia diante de Ti, estejam buscando ao Senhor, entendendo que o Senhor sim sofreu de fato, para que nós tivéssemos a paz no nosso coração. Então nós devemos entender que quando sofremos neste mundo, o Senhor sabe e entende do nosso sofrimento também, e Ele vem e apazigua o nosso coração, e nos dá força e ânimo para continuarmos. O Senhor é aquele que levanta o caído, levanta o oprimido. Foi isso que Ele fez, e Ele continuará fazendo pelos séculos dos séculos, porque o seu poder é maior, é eterno, é de século a século. Ó Deus, assim isso esteja com cada vida, aqueles que oram, que ainda, que a palavra foi tocada no seu coração e desejam então abrir seu coração para Jesus, que eles abram seu coração, que neste momento orem, pedindo que Deus entre em suas vidas, que o Senhor Deus perdoe, que eles neste momento desejam aceitar e receber a Jesus como o Senhor e Salvador das suas vidas, porque creram na sua palavra e na sua mensagem. E fazendo isso, certamente o Senhor vai transformar as suas vidas, da água para o vinho, como o Senhor Jesus fez naquele casamento. Ó Deus, que o Senhor esteja assim com cada vida, que o Senhor assim esteja nos abençoando através da Tua palavra. Eu te peço, eu te agradeço, e eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.